Bom dia, irmãos. Paz de Jesus, fique de pé, vamos iniciar a celebração. E mais um dia que o Senhor fez. Que bom que você está aqui. Oremos pelas pessoas, pelos irmãos que estão com dificuldade em relação ao Covid. Recebemos algumas notícias já agora de manhã. A perda da tia da Solange, do Marcelo, né, faleceu. Enfim, outros irmãos que estão em casa também. Que Deus possa abençoar. Então, os que estão aqui, que adorem o Senhor, que dê o seu melhor para Ele. E a todos aqueles também que estão em casa, que você possa adorar o Senhor de todo o seu coração. Então vamos falar com Deus, vamos orar a esse grande Deus, ao Papai do Céu, para que Ele esteja conosco nessa manhã, nos abençoando, nos fortalecendo e entendendo dEle o que realmente Ele quer fazer em nós e através de nós. Vamos orar? Pai bendito e amado, te louvamos nessa manhã. Te agradecemos, ó Deus, por estarmos aqui vivos e te agradecemos, Pai, por acordarmos mais um dia. As tuas misericórdias, elas estão sobre nós. Obrigado, Senhor, pela renovação dela, porque é por causa disso, Senhor, que nós não somos consumidos. Obrigado, Jesus, obrigado, Senhor, pela tua justiça e pelo teu poder. Que a tua graça venha sobre nós, que o teu poder, Senhor, nos aperfeiçoe, que possamos, ó Deus, ser fortes, ó Deus, em meio a tantas dificuldades e desafios. Que a tua graça seja abundante sobre o nosso coração, e que o teu nome nessa manhã seja exaltado, seja louvado, Senhor. Que possamos te adorar com todas as nossas forças, com todo o nosso entendimento. Aceite, ó Deus, o nosso louvor. Estamos aqui, Senhor, não para cumprirmos mais uma obrigação ou tabela, mas estamos aqui porque nós dependemos do Senhor. Fale conosco, Santo Espírito, e esse é o nosso desejo, assim é a nossa oração, em nome de Jesus, amém, amém. Vamos adorar o Senhor, vamos falar com Ele, através de canções. Aleluia, Senhor. Oh Senhor, te adoramos essa manhã, Senhor. Aleluia. Quero estar perto de ti, Senhor, do teu amor, sem tristeza ou dor. Eu quero ouvir vozes de anjos no céu, cantando a ti, aleluia. Santo, Santo, poderoso, o grande eu sou, que és digno, não há outro, poderoso, o grande eu sou. O grande eu sou. Eu quero estar perto, estar ao seu lado, amando ao pecador, mas não ao pecado. Quero ver ossos secos voltando a viver, cantando a ti, aleluia. Santo, Santo, poderoso, o grande eu sou, que és digno, não há outro, poderoso, o grande eu sou, aleluia.
estremecem, demônios faz fugir. Na menção do nome dele, Rei de majestade, não há poder no inferno que possa resistir. A menção do nome dele, oh, grande eu sou, do grande eu sou, do grande eu sou. Ele é grande, do grande eu sou, do grande eu sou, do grande eu sou. Pega a sua voz e diga: aleluia, santo, santo, poderoso, o grande eu sou, que és digno, não há outro, poderoso, o grande eu sou. Aleluia, aleluia, santo, santo, poderoso, o grande eu sou, que és digno, não há outro, poderoso, o grande eu sou. De Deus, o grande eu sou. Aleluia, Senhor. Oh Deus, Tu és grande, Senhor. E nessa hora nós queremos exaltar a Tua grandeza. Ore ao Senhor nesse momento dizendo: Senhor, Tu és grande. Senhor, Tu és fiel, Senhor. A Tua benevolência, a Tua benignidade, o Teu poder, a Tua justiça é sobre nós. Montanhas estremecem, demônios faz fugir. É só citar o Teu nome, é só declarar o Teu nome, que o Teu nome tem poder, Senhor, para desfazer qualquer mal, para desfazer qualquer jugo. O nome de Jesus tem poder. Nós declaramos saúde sobre o Teu povo, nós declaramos bênção sobre o Teu povo. Em nome de Jesus, não há nada em ninguém que possa, Senhor, que possa nos segurar, ó Deus. O Senhor é fiel. Aleluia, santo, santo é o Teu nome. Exaltamos a Tua santidade, a Tua majestade. Obrigado, Senhor, por mais uma vez estarmos aqui prontos para lutar, prontos, ó Deus, para nos posicionarmos como filhos amados Teus. Nessa manhã a igreja se levanta, nessa manhã a igreja se levanta para Te dar glória, honra, louvores. Santo é o Teu nome. Que nada possa impedir a nossa adoração, Senhor. Que nada possa impedir a nossa adoração ao Senhor, a nossa dependência ao Senhor. Santo, santo é o Senhor. Por isso nós nos rendemos. Por isso, igreja, nós nos rendemos ao Senhor nessa manhã, nesse ato de fé, nesse ato de adoração. Vamos declarar nessa manhã que eu me rendo a Ti, Jesus. Eu me rendo ao Teu poder. Pai, fale conosco, Senhor. Nós precisamos ouvir a Tua voz, a direção do Teu Espírito para nós, uma direção divina do Senhor, para que possamos continuar avançando. Senhor, eu me rendo a Ti nessa manhã. Se renda ao Senhor nessa manhã. Aleluia. Você tem a oportunidade nessa manhã de se render a Ele. Cante assim, ó. Eis-me aqui, prostrado outra vez, tudo entregar, tudo entregar. Leva-me perto de Ti, Senhor, anseio por Ti, anseio por Ti. Eu me rendo
Peça isso ao Senhor nessa manhã. Enche-me da graça e do teu amor, sacia meu ser, sacia meu ser. Abraça-me, ouve o meu clamor, fala pra mim, fala pra mim. Eu me rendo pra conhecer-te mais, pra conhecer-te mais. Eu me rendo pra conhecer-te mais, pra conhecer. Diga mais uma vez, eu me rendo, diga. E eu me rendo pra conhecer-te mais, pra conhecer-te mais. Eu me rendo a ti, pra conhecer-te mais, pra conhecer-te mais. Sim, Senhor. Espírito de Deus, vem com o teu poder sobre nós. Vem encher os nossos corações de alegria da tua presença, Senhor. Vem encher o nosso coração da tua presença nessa manhã. Tira toda a tristeza, Senhor. Tira toda a angústia da nossa alma. E coloque em nós, ó Deus, a alegria do teu Espírito. Vento de poder sopra em meu viver, faz teu querer em mim, como um vendaval sobrenatural. Faz teu querer
sopra em meu viver, faz teu querer, faz teu querer em mim, como um vendaval sobrenatural, faz teu querer, faz teu querer em mim. Eu me rendo, eu me rendo pra conhecer-te mais, pra conhecer-te mais. E eu me rendo, eu me rendo pra conhecer-te mais, pra conhecer-te mais. Aleluia, igreja, glória a Deus. A principal presença está nesse lugar. A principal presença está nesse lugar. Se não veio A, B ou C, não importa. O que importa é que o principal está nesse lugar. E nós viemos aqui, todo domingo a gente acorda pela manhã, se troca para vir nesse lugar. Por causa da principal presença, que é a presença de Jesus, que é a presença do Espírito Santo de Deus. Isso que importa. Ele nos basta, amados. Ele basta você, a sua casa, a sua família. Ele quer encher a sua casa da presença dele. Permita que comece aqui hoje, para quando você sair daqui, o seu domingo, a sua semana seja abençoada por Deus. Pode se assentar. Separe aí seu dízimo, sua oferta. Deus é bom, Deus é lindo. Em Atos 10, no capítulo 10 de Atos, no versículo 1, começa falando assim, ó, contando a história de um homem muito de Deus, Cornélio. Está escrito assim, ó, 10:1. Havia em Cesareia um homem chamado Cornélio, centurião do regimento conhecido como italiano. Ele e toda a sua família eram piedosos e tementes a Deus. Dava muitas esmolas ao povo e orava continuamente a Deus. Certo dia, por volta das 3 horas da tarde, ele teve uma visão. Viu claramente um anjo de Deus que se aproximava dele e dizia: Cornélio. E detalhe que ele era um gentil convertido. Ele não era um judeu na época, mas ele andava com os judeus porque ele tinha se convertido ao evangelho de Cristo. 4. Atemorizado, Cornélio olhou para ele e perguntou: o que é, Senhor? Deus falava com ele, ele ouvia a voz do Senhor. O anjo respondeu: suas orações e esmolas subiram como oferta memorial diante de Deus. Eu acho linda essa parte, como fala assim, ó. Suas orações e esmolas subiram como um memorial diante de Deus. Isso significa que dizimar, ofertar, entregar o que você tem em prol do bem de outras pessoas, sobe como oração. Igualmente as nossas orações, sobe diante de Deus como um memorial. Memorial vem de memória, fica registrado na memória celestial. Fica registrado lá no céu. Cada oração que você orou, não importa se faz 10, 20 anos, cada oferta que você entregou, fica como um memorial e sobe diante de Deus. Isso é lindo, amados. Deus, ele não se esquece de nada que a gente faz. Deus não se esquece de nada que a gente entrega para Ele. Deus não se esquece de nada que a gente pede para Ele. Fica como um memorial registrado nas regiões celestiais. Isso é fantástico, amados. Isso é fantástico. O homem pode se esquecer. O homem pode ser ingrato. Hoje você pode fazer algo para ele, dar uma esmola, ajudar em alguma área, e amanhã ou depois ele nem se lembra mais. Mas Deus não se esquece. Fica como um memorial perante Deus. Amém, amados? Separe aí sua oferta, seu dízimo.
Separe o seu memorial, que vai ficar registrado perante Deus. E Ele é bom, Ele é justo. Pai amado, Deus querido, obrigada, Senhor. Obrigada, Deus, porque seus filhos, suas filhas, ó Deus, a tua igreja tem plantado nesse lugar memoriais que sobem perante ti, ó Deus, como oferta suave, ó Deus, como algo que te agrada, Pai. Deus, tu és bom. Obrigada, Deus, obrigada. Hoje o meu coração está cheio de gratidão ao Senhor nessa manhã, porque o Senhor tem cuidado de nós, ó Deus, de cada um de nós. O Senhor tem aberto aqui portas de emprego. O Senhor tem nos guardado, ó Deus, de doenças, de enfermidade. O Senhor tem guardado os nossos filhos. O Senhor tem guardado as nossas casas. E por mais que nós passamos por tribulações, Senhor, o Senhor tem estado conosco, ó Deus, mesmo nos vales. Obrigada, Pai, obrigada. A Ti toda a glória, toda a honra, todo louvor, toda exaltação. Consagramos aqui os dízimos, as ofertas, ó Deus, as entradas nesse lugar, ó Deus. Obrigada, Pai. Eu não vou pedir mais, eu só quero Te agradecer, porque o Senhor é fiel. O Senhor é Pai, o Senhor é bom, ó Deus. O Senhor tem suprido as necessidades do Teu povo, Pai. E aqueles, ó Deus, que estão passando por dificuldades, alguém da nossa família, nossos amigos, ó Deus, nos usa para ser canal de bênção, Pai. E que através, ó Deus, dessa generosidade, essa pessoa se renda a Ti, se renda ao Senhor, para Te conhecer mais, Pai. Em nome de Jesus, amém, Senhor, amém. Essa canção você pode ficar à vontade, você adorar o Senhor com sua oferta, com seu dízimo. Queridos, a minha oração nessa manhã, não só nessa manhã, mas na verdade a minha oração já faz um bom tempo, é que todos os irmãos, todas as famílias aqui desta casa, desse local, desta igreja, não fiquem desempregados, mesmo no meio da pandemia. E tem gente sendo promovida. Sabe por causa disso? Sabe por que isso? Porque Deus é bom, porque Deus é fiel. Não vai faltar trabalho, não vai faltar sustento, não vai faltar provisão para os filhos. E nós que temos sido agraciados, eu oro isso, Senhor. Eu levanto pela manhã para o trabalho e falo assim: Senhor, o Senhor é muito bom. E a gente tem ajudado da maneira que podemos outras pessoas, e orando: Senhor, a graça que o Senhor tem derramado para a minha vida, derrame para ela também. Porque, gente, nós não somos melhores que ninguém, nós somos totalmente dependentes do Senhor. E toda vez que alguém liga para mim, diga: pastor, olha, na pandemia eu tive um aumento de salário, eu tive uma promoção. Gente, você não tem noção como a gente fica feliz, porque às vezes só chega para nós só pauleira, só problema. E celebre também com a gente as vitórias, porque eu sei que Deus tem feito muita coisa boa na sua vida. Eu sei como Deus é bom. Eu tenho assim vivido isso constantemente. E às vezes eu fico assim vendo como que é a multiforme graça de Deus, a maneira de Deus agir para muitos, que vai agir de uma maneira assim personalizada. Deus age com você de forma personalizada, e Deus tem abençoado. Deus abençoa. Queridos, nós não temos o que queremos, nós temos aquilo que precisamos. E Deus é bom em todo tempo, em todo tempo. Fique de pé, vamos adorar o Senhor. Oh, aleluia. Te adoramos, Senhor. Obrigado, Pai, por mais uma vez estarmos aqui, Senhor, juntos na sua presença, em Teu nome. Cante comigo. O eterno se rendeu e homem se tornou. A morte conheceu, ferido foi na cruz, o meu lugar tomou. Aleluia, Senhor. Oh. Diga pedra. A pedra então rolou, a tumba esvaziou. Aleluia, diga isso, ó. O
ao pobre voltar. Jesus, eterno Deus, quão grande és, governa sobre todos, vem com esplendor, ó Rei dos Reis, Senhor para sempre, amém. Diga, não há condenação, eu creio, para os que nele estão. Ah, Senhor. O jugo ele levou e um caminho abriu ao pobre pecador. Jesus, eterno Deus, quão grande és, governa sobre todos, vem com esplendor, ó Rei dos Reis, Senhor para sempre, amém. Diga Jesus, erga sua voz, diga. Jesus, eterno Deus, quão grande és, governa sobre todos, vem com esplendor, ó Rei dos Reis, Senhor para sempre, amém. Eu creio, Senhor. Te adoramos, Senhor. Nos alegramos em Ti. Aleluia, o Senhor está vivo. O Senhor está vivo em nós. Somos a casa viva do Senhor. Aleluia. Oh, sim, Senhor. Te adoramos essa manhã. E erguemos a Ti um trono de louvor. Só a igreja. Jesus. Jesus, eterno Deus, quão grande és, governa sobre todos, vem com esplendor, ó Rei dos Reis, Senhor para sempre, amém. Você pode aplaudir o Senhor nessa manhã. Aleluia, aleluia, glória a Deus. Glória a Deus. Permaneça de pé nesse momento. Nós vamos interceder. Jesus, ele disse algo muito interessante para os seus discípulos. Ele disse assim: eu já não vos chamo de servo. Fala para a pessoa que está ao seu lado: Jesus não nos chama mais de servo, mas Ele tem nos chamado de amigos. Isso é muito interessante, para que você possa interceder agora consciente do que você está fazendo. Por vezes nós somos acionados na automática. Existem vários botões na nossa vida, já percebeu? Existem coisas que a gente faz no automático. Por exemplo, você vai embora para sua casa, quem dirige já vai meio que no automático. Lembra dos primeiros dias como que era? Você fazia a rota, né? 1 hora antes na cabeça. Agora vai tudo no automático, você vai conversando, quando você olha, já chegou. E aí por vezes na vida a gente começa a fazer muitas coisas no automático, principalmente a oração. Alguém puxa, aí você fica: Senhor, amém, abençoa, glória a Deus, amém. Só que Paulo disse que o nosso culto é um culto o quê? Você tem que entender o que você está fazendo nesse momento. Esse momento é espiritual, mas para que o espiritual alcance sobre as nossas vidas, o racional tem que pôr em prática. Você tem que entender que você é uma oferta viva, santa e agradável a Deus, para atrair a presença do espiritual e você poder sentir a atmosfera do céu sobre este lugar. Você crê que a sua oração pode passar desse teto e o Senhor pode invadir esse lugar, sim ou não? Então ele disse: eu reconheço e eu sei que vocês não são mais servos, mas é amigos. Sabe por quê? Porque o servo não sabe o que faz o seu senhor. Porém um amigo, Jesus disse: tudo que eu ouço do meu Pai, eu compartilho convosco. Eu quero que você no momento da oração mentalize o seguinte:
Imagine uma grande sala. E por muito tempo você foi servo do Senhor. Só que o relacionamento entre o Senhor e o servo é um relacionamento estrito. Você não pode passar disso. Você serve, ele fala bom dia, boa tarde, entra para a sua sala, fecha a porta e você não sabe o que ele está fazendo. Mas mentalize nessa manhã, o Senhor deixou a porta aberta. E se você quiser, você pode entrar nessa sala e ser amigo dele. Você consegue compreender isso? E essa porta que se abre chama oração. Então neste momento, feche os seus olhos e ore como você nunca teve orado. Coloque ao Senhor todo o seu sentimento. O Senhor deixou a porta aberta. A atitude, a ação racional é sua, de entrar e falar: Senhor, eu entendi, eu não quero só servir, eu quero ser também seu amigo, porque eu quero compreender e entender que o Senhor está movendo neste lugar. Aqueles que são amigos de Deus entendem que Deus já está neste lugar, que o Espírito Santo está em nossos corações, que Ele já está operando sobre as nossas vidas. Você que está aí na sua casa neste momento, abra a porta do teu coração neste momento e deixe o Senhor cear contigo. Pai, neste momento, Senhor, nós queremos abrir o nosso coração, ó Pai, e realizar uma oração intencional, racional, Senhor, sabendo o que estamos falando, porque Tiago mesmo disse, ó Pai, que por vezes não recebemos, por vezes nada acontece porque não sabemos como orar, Pai. Assim foram seus discípulos quando estava contigo, disse: mas Senhor, como nós oramos? E o Senhor ali os ensinou. Por isso neste momento, ó Pai, nós queremos em primeiro lugar te agradecer, Pai, porque o Senhor é Deus, o Senhor é Rei, o Senhor é digno de toda honra, de toda glória, de todo louvor, e nós reconhecemos, ó Pai, que o Senhor não tem perdido o controle de nada, que tudo está em tuas mãos, e com o mover da sua boca e com o poder da tua palavra, hoje coisas podem acontecer sobre este lugar, ó Pai, porque o Senhor não age, ó Deus, apenas no natural, mas o Senhor ultrapassa, o Senhor faz o sobrenatural, aquilo, Senhor, que não é, ó Deus, capaz para que nós possamos fazer, o Senhor é capaz, porque nada é impossível, ó Pai, para as tuas mãos. Por isso neste momento, Senhor, nós estamos reunidos como igreja do Senhor, meu Pai, abrindo os nossos corações, falando contigo, ó Pai, a cada um agora aqui neste momento, Senhor, tem colocado as suas dificuldades, sim, tem colocado também as suas aflições, os seus medos, mas nós sabemos também que o teu Espírito é o Espírito que encoraja, que traz força, que traz vida. Então que nós pedimos nessa manhã, Pai, sopra a vida sobre nós, sopra a vida, Senhor, sobre nós, ó Pai, porque nós queremos continuar sobre este caminho que o Senhor tem estabelecido sobre nós, e sabemos ainda, Senhor, que coisas melhores e maiores ainda está por vir, porque o que determina, Senhor, o que vai ser realizado em nossas vidas não é o governo, não é a pandemia, não são as pessoas, mas é o plano que o Senhor criou antes de tudo isso acontecer. Antes mesmo de nós virmos a este mundo, o Senhor estabeleceu um plano sobre nós, e não há inferno que irá impedir de isso acontecer, porque nós estamos dispostos a ser seu amigo, estamos dispostos a estar contigo, e nós queremos ir até o fim, ó Deus. Pai, nós não queremos menos do que a tua presença neste lugar. Nós queremos sair daqui impactados pela tua presença, pela tua palavra, ó Pai, porque nós somos sedentos de ouvir a tua voz. Então prepara o nosso coração como uma terra boa, Pai, porque nós estamos preparados para receber a semente que é a tua palavra, porque nós cremos, ó Pai, que somos terra boa e que nós iremos frutificar para que o nosso fruto permaneça, em nome de Jesus. Quem crê, diga amém. Diga para a pessoa que está ao seu lado: nós somos amigos de Jesus. Você pode sentar, glória a Deus. Amém. Cadê as crianças? Os professores, glória a Deus. Vamos orar neste momento pelas nossas crianças. Glória a Deus. Está crescendo essa classe, hein? Amém. Amém, queridos? Tente sua mão para cá. Amém. Glória a Deus. Pai, nós queremos te agradecer, Senhor, pela vida dos nossos pequeninos, ó Deus. E sabemos o quanto eles nos ensinam também, ó Pai.
O Senhor mesmo, quando estava aqui entre nós, disse que se nós não tivermos atitudes, coração como o deles, ó Pai, nós não iremos alcançar o Teu reino. Por isso nós sabemos que Ele nos ensina muito, ó Pai, a cada dia. E o que nós pedimos que o Senhor dê graça e sabedoria aos professores, ó Pai, para que continue ministrando sobre a vida deles e que transborde através da vida deles também sobre nós, ó Pai. Nós já temos visto o resultado, Senhor, deste grande trabalho, Senhor, que Tu tens realizado na vida deles. Nós, ó Pai, somos gratos porque os nossos filhos estão nos Teus caminhos. Como, Senhor, é honroso, ó Deus, saber, ó Pai, que o Senhor cuida dos nossos pequeninos também, ó Pai. Nos ajude e nos dá sabedoria para que possamos continuar caminhando, Senhor, e colocando eles sempre na direção correta, ó Pai. Abençoe a vida dele, dos professores, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, queridos. Boa aula. Amém. Obrigado, Tiago. Bom dia, irmãos. Bom dia, irmãos. Que bom, muito bem. Obrigado, irmão Fábio. Obrigado, querido. Você está bem? Está feliz? Está com sono? Diga amém. Amém. Glória a Deus. Abra sua Bíblia comigo em 2ª carta de Pedro, lá na frente. A gente vai conversar um pouquinho essa manhã. Quero dizer e agradecer aos irmãos pelas orações, porque eu e minha família semana passada não estávamos bem. Mas não foi nada grave, graças a Deus, uma rinite alérgica e ficamos em casa, né, repousando ali, mas graças a Deus passamos bem, então estamos recuperados. Então eu agradeço a oração. Assim que acabou a celebração aqui, alguns irmãos mandaram mensagem, né, de carinho, então nós agradecemos de verdade, viu? Como é bom ser igreja, como é bom ser o corpo de Cristo. Eu quero nessa manhã conversar um pouquinho com vocês sobre sempre fazer o nosso melhor. Sempre fazer o nosso melhor. Nós estamos vivendo um contexto assim muito difícil, não só pelo fato dessa pandemia em si, porque na verdade nós não sabemos, não tem prazo de validade. Dizem que está vindo outra onda ou outra mutação do vírus e tudo mais. Queridos, isso aí tudo está no diário de Deus, não tem nada fora do controle dele, Deus sabe de todas as coisas. Só que quando nós recebemos algumas notícias, nós nos abalamos às vezes porque ficamos preocupados, essa é a grande verdade. Mas há nesse tempo uma dificuldade muito grande do avanço da igreja, do avanço do corpo de Cristo, que às vezes a gente acha que a bateria de Deus vai terminando, né? Tanto problema, tanta coisa para resolver, tanto isso, tanto aquilo, mas a bateria de Deus está mais intacta do que nunca. Só que a nossa bateria, às vezes, ela oscila. A nossa bateria, às vezes, ela fica meia fraca. E a gente precisa conectar de novo para dar aquela carga. E o meu papel aqui hoje é dizer para você, assim como o apóstolo Pedro, que nós vamos ler o texto que ele escreveu, que a nossa bateria, ela espiritual e também o nosso serviço precisa ser ativado novamente. É interessante porque existem muitas pessoas que estão até trabalhando, mas trabalhando de forma errada. Que estão até fazendo, mas não estão fazendo com a intenção errada. Queridos, guarde isso. Se eu não trabalho, eu estou totalmente desconexo com Deus. Mas se eu trabalho com a intenção errada, é pecado. Eu não estou agradando a Deus. Então, ou seja, eu tenho que trabalhar, mas trabalhar de forma certa. E não é com perfeição, porque Deus não vê em você uma pessoa e fala assim, nossa, como essa pessoa faz perfeitamente. Nós nunca iremos fazer nada perfeitamente. Mas a verdade é que nós podemos fazer de forma excelente. Aí é diferente. A excelência, ela traz um significado de propósito e não de perfeição. Vamos para Pedro, lá no finalzinho da Bíblia, 2ª carta de Pedro, a partir do versículo, capítulo 1, do versículo 10 e 11. Só o versículo 10 e 11. O livro de Pedro é sensacional.
Mas Pedro aqui, ele diz algumas orientações, e não só orientações, ele dá algumas diretrizes para a igreja. Olha só que interessante, 2 Pedro 1, 10, 11, diz assim, ó, a minha versão aqui é King James, tá? Se tiver a essência mesma, mas se tiver um pouquinho diferente, é a mesma coisa, tá bom? Diz assim, ó, portanto, irmãos, procurai diligentemente firmar o vosso chamado e eleição, porque se fizerdes isso, jamais caireis, jamais tropeçará. Versículo 11, porque assim uma entrada vos será amplamente ministrada no reino eterno de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Outra versão diz assim, vou ler a outra versão. Portanto, irmãos, empenhem-se ainda mais para consolidar o chamado e a eleição de vocês. Pois se agirem dessa forma, jamais tropeçarão, e assim vocês estarão ricamente providos quando entrarem no reino eterno de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Uau! O apóstolo Pedro, ele, por ser um apóstolo e ter uma vivência como pastor, cuidando da igreja de Cristo, ele tem o cuidado, ele tem a excelência de trazer coisas profundas, orientações essenciais para o andar da igreja. E não só orientação, mas uma diretriz. Olha só que interessante. Ele diz, sejam diligentes, sejam cuidadosos na forma que vocês estão vivendo, na forma que vocês estão agindo, na forma que vocês estão trabalhando. Sejam diligentes. E o que é ser uma pessoa diligente? É ser uma pessoa dedicada, empenhada. Queridos, que quando você coloca empenho em alguma coisa, cria-se uma atmosfera de sucesso, de realização. Quando você se coloca empenho em algo ou alguém, você entende que aquilo é uma força motriz para você ser bem sucedido na causa que você foi ou está fazendo, que você está fazendo. Deixa eu te explicar. A maior preocupação do apóstolo Pedro, aqui nesta carta, foi dirigir à igreja uma conexão de cuidado. Porque não basta só você viver a vida cristã, ou fazer as coisas de uma vida cristã, mas se não tiver essência, se não tiver fazer a maneira certa, eu não faço o que eu gosto, eu faço o que é certo. E aí muitos ficam desprovidos até das bênçãos de Deus, porque estão fazendo, mas não estão fazendo da maneira certa, da maneira correta. São muito bem intencionados, ou são muito bem ativos, são muito bem inteligentes. Só que a ativação, a inteligência, a capacidade, ela não significa que tem a glória de Deus. Porque se você une capacidade, inteligência e a glória de Deus, o Senhor é honrado com as nossas vidas. Mas se só tiver capacidade, boa vontade, e não tiver glória para Deus, isso é egoísmo, egocentrismo, isso não é nada para Deus. O apóstolo Pedro está dizendo isso. O desejo dele é que nenhum cristão aqui nessa carta, e se estende a nós, para que nenhum cristão tropece na vida cristã, para que nenhum cristão deixe de caminhar. E a preocupação dele é que seja suprida a entrada do reino de Deus. Muito mais, queridos, o apóstolo Pedro se preocupa que todas as bênçãos de Deus, que todo o nosso serviço, que toda a nossa fé seja suprida por Deus para entrarmos no reino dele. Então não é só o que eu faço ou o quanto eu faço, mas é o que eu posso fazer para trazer a glória de Deus e ser bem sucedido nesse âmbito.
Porque existem muitas pessoas que acham que as bênçãos ou o sucesso se traz naquilo que ela conquista e naquilo que ela busca com a sua capacidade, com a sua inteligência e com o seu esforço braçal. A verdade é, queridos, que muitos aqui são inteligentes, todos nós somos inteligentes, douto de inteligência, fortes, não fortes assim como o Jonatas, mas fortes no sentido de empoderamento, de esforço, de capacidade, de trabalho, de vontade. O apóstolo Pedro é bem claro quando diz assim: a eleição dos santos é a competência de Deus. A salvação nas nossas vidas é da competência de Deus, porque não é pelas obras. Tudo que eu faço em obra, ela não é mérito para que eu possa obter a salvação. Eu não realizo obras para ser salvo. Eu faço a obra de Deus porque eu fui salvo por Ele. Então eu tenho prazer, eu tenho um chamado, eu tenho um legado, eu tenho um desejo de fazer a obra de Deus. Por quê? Porque a salvação chegou até a mim. É isso que o apóstolo Pedro ensina. Não só preocupação para que a igreja não pare, não tropece, mas é executar a obra de Deus de uma maneira sábia, inteligente. E não é dando tiro para todo lado, não é querendo fazer todas as coisas. O que seria do Gustavo que tocou hoje violão? Um detalhe, o Gustavo está aqui, agradeço mais uma vez, porque a irmã Karen Olivato estão grávidos de novo. E ela está passando um pouco mal e ele então ficou com ela, com seu cuidado. Então, mais um aí, está vindo mais um Jaquinho, um Olivatinho. Amém. Mas o que seria do Gustavo do violão, se ele precisasse tocar violão, baixo e bateria, ou violão e bateria, ou o Chico, bateria e baixo, ou o Giba, o baixo e a bateria? O que vai acontecer? Ele vai dividir, ele vai ficar dividido. Não, faça uma coisa só, mas faça bem feito. O apóstolo Pedro está dizendo o seguinte: o servir é se mover diante do propósito que Deus estabeleceu para você. O servir é se mover diante do seu chamado. Essa frase foi uma frase que hoje pela manhã, tomando café, minha esposa me disse. Bem, o servir nada mais é do que se mover diante do chamado de Deus. Se Deus te chamou para fazer isso, faça. Faça com amor, com paixão, com diligência. É isso que o apóstolo Pedro está falando. Não pegue tudo, porque a gente é cobrado de resolver tudo, de fazer tudo, e aí eu posso tropeçar. Mas se eu entendo que Deus me chamou para isso, para aquilo que Ele me chamou, eu vou fazer de forma diligente, cuidadosa, e vou ser cobrado. Você vai ser cobrado, nós seremos cobrados, mas essa cobrança não pode impedir de nós executarmos aquilo que Deus nos chamou. Você já teve a sensação de ir para um lado, ir para o outro, e fazer aquilo, mas não é ainda o negócio que eu quero fazer, e faz aquilo, e faz o outro. Aí você fica patinando, rodando, você fica, peraí, não tem propósito. É a mesma coisa, a vida do cristão. Se você está rodando, patinando, se você está tentando se encaixar, escute uma coisa, tem um lugar para você específico na sua forma. Não queira o lugar de ninguém, não queira fazer o que os outros fazem, seja você. Você é um filho de Deus, e Deus tem um chamado para você. Seja tocando instrumento, seja cantando, seja cuidando de criança, seja pregando, seja no asilo, seja na ação social, seja em qualquer aspecto, porque é muito grande a ramificação. Mas o apóstolo Pedro, trazendo para nós hoje de novo, ele está dizendo: sirva, mas não tropece. O tropeçar, a Bíblia diz que o cair é do homem e o levantar é de Deus. Não é você fazer, queridos, nós vamos às vezes precisar encher o nosso tanque de novo, mas continuar. E se acaso você se sente inapropriado, se sente inadequado para algo, você tem que entender, queridos, que Deus tem exclusivamente para você um lugar, um projeto,
uma missão. Não vamos falar da missão universal, que é amar a Deus sobre todas as coisas, amar o próximo como nós mesmos, né? De nós irmos fazer discípulos. Essa é algo universal que todo crente precisa ser. Mas estou dizendo de algo específico na obra, na igreja, no corpo de Cristo. Você sabe que todos aqui têm um papel fundamental. Para acontecer essa celebração, a celebração do domingo seguinte começa amanhã já. Então a gente passa a semana, não é chegando aqui o que cada um vai fazer. Não, a gente se prepara. Na sua casa, na sua vida, há uma preparação. E Deus está incomodando, eu sei que está incomodando gente. Para você, faz. Ah, mas não é a hora, é a pandemia. Quem disse que a pandemia pode neutralizar e pode parar quem você é? Então, o seu serviço é para abençoar o reino, é para abençoar pessoas. Então o apóstolo Pedro, ele fala muito bem disso. E assim como a eleição, a salvação é da vontade de Deus, de nos curar, de nos abençoar, de nos salvar, também retrata, queridos, preste atenção, retrata também a nossa participação, para confirmar e validar esta obra. Você não é um cristão sentado e satisfeito. Você é um cristão que precisa entender o que eu faço. Estava conversando um pouquinho com o Gustavo aqui, sobre um trabalho dele, sobre novos horizontes. Ele disse, não pastor, eu vou usar isso que eu faço hoje, no outro ramo que eu vou entrar. A minha habilidade, ela não para. Gente, você não é assim, ó. Deus não vai resetar você. Não, você está nessa área, vai resetar tudo e vai colocar começar de novo. Não, Deus, Ele é tão inteligente, o Espírito Santo é tão inteligente, que Deus te usa, o que você está fazendo, a hora que você atua. Porque você é um cristão no trabalho e em casa, amém, queridos? Ou só na igreja? Então você é um cristão de tempo integral, 24 horas por dia, 7 vezes por semana, né? 31 ou 30, 24 horas por dia, 30 dias por mês. Você é um cristão. Então Deus vai usar onde você está inserido, Deus vai usar isso para te complementar, para validar, para abençoar o reino dele onde você estiver. Você compreende isso? Você não vive em dois mundos. O teu mundo foi mudado aqui dentro. Então onde você estiver, o que você fizer, tem que ser para a glória de Deus. E o apóstolo Paulo diz, não vacilem, não se entreguem ao desperdício. Porque tem muitas pessoas com muitos dons, talentos, que vivem um desperdício. E precisam se encontrar. Então a salvação foi provida por Deus, foi concretizada por Jesus na cruz, foi validada por Jesus, mas a nossa parte na salvação, no sentido não na parte da salvação de Deus, mas no sentido da validação da obra de Deus na minha vida, que é o meu serviço, é a minha participação. Por isso, queridos, eu quero em nome de Jesus quebrar um tabu que na sua vida não entre essa situação. Não existe vida cristã sem estar inserida no corpo, não existe. Vou buscar Deus em casa, vou assistir o YouTube, vou assistir. Não existe vida cristã você sozinho, porque a vida cristã é coletiva. Foi validada na cruz, para que o corpo de Cristo se reúna na terra, com o mesmo propósito. Ainda a gente tem que pregar sobre isso, porque tem muita gente, principalmente nessa pandemia. Eu tenho a minha vida com Deus, eu tenho uma igreja particular, é a Home Church. Eu estou aqui, estou bem, não preciso, estou aqui, estou servindo Deus aqui. Não existe isso. É para você buscar a Deus em casa? Claro. Mas você não pode menosprezar, tirar o efeito da igreja, do corpo de Cristo nessa terra, porque nós juntos, nós somos não só melhores, mas somos mais eficazes, efetivos
para a glória de Deus. Então, queridos, quando eu entendo qual é a minha participação na obra salvífica de Deus, na obra salvífica de Jesus, qual é a minha parte? É o meu arrependimento. O meu arrependimento. Quando eu me arrependo, eu digo assim: Senhor, eu valido, eu consolido, eu entendo a sua obra na cruz por mim. Eu compreendo que o Senhor morreu por mim e agora eu tenho que ser um instrumento de salvação na vida de outras pessoas. Aí, queridos, na obra de Deus, nós somos participantes e cooperadores. Por isso que é tão importante você trabalhar. Você trabalhar. Ah, não sei o que fazer. Pergunta, ajuda, é bom. Você acha que a igreja aqui do apóstolo Pedro, você acha que a igreja de Atos, você acha que a igreja, desde quando foi fundada, funcionava tudo de forma perfeita? A igreja era composta de pessoas ou de anjos? Hein, gente? Participa comigo aqui. De pessoas. Quando há pessoas, há circunstâncias que precisam ser resolvidas. Nós não vamos agradar a todos, você não vai agradar a todos, mas o que nós devemos agradar? O Espírito Santo de Deus. E quando você agrada o Espírito Santo de Deus, o teu trabalho fica mais satisfatório. E por isso que eu falo para você, trabalhe para Deus, trabalhe no Senhor, exerça aquilo que Deus te chamou, que Deus te deu dons, talentos e habilidades. Na nossa parte, queridos, escute bem, hoje eu vou falar um pouco sobre a nossa parte, porque a parte de Deus é a salvação eterna, ponto. Só que a nossa parte, existem alguns conceitos de fé, e é isso que eu quero ensinar, juntamente aprender com vocês. Existem alguns conceitos de fé que nós precisamos aprender. Quais são os conceitos de fé para o serviço? Que há um grande equívoco sobre a nossa parte em relação à fé cristã. A primeira coisa, queridos, que eu aprendo com a Bíblia, eu aprendo com a palavra de Deus, e nós temos essa convicção de fé, é que a fé, ela tem que ter uma confissão. Não adianta a pessoa dizer, eu acredito em Deus, eu tenho fé em Deus, se ela não aceitou no seu coração e confessou com a sua boca. Se ela aceita no coração e confessa com a boca, isso é fé. Fé confessada. Então não adianta a pessoa dizer, eu creio em Deus, e viver uma vida totalmente dissoluta, totalmente errada, totalmente fora. Não existe, isso não é fé, isso é religiosidade. A fé, tem que ter uma confissão. Romanos capítulo 10, versículo 9 e 10. Eu vou até abrir com os irmãos, que eu coloquei o versículo aqui, mas eu vou ler com os irmãos. Romanos 9. Aqui, ó. Romanos 9. Desculpa. 10, 9 e 10. Diz assim, olha só que interessante, ó. Se confessares com a tua boca ao Senhor Jesus. Não é confessar com o meu irmão, com o próximo. É confessares com a tua boca ao Senhor Jesus. E creres em teu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos. Tu, o que está dizendo aí? Será salvo. Então a fé, ela é confessada a Deus. Depois, onde que a minha fé é confessada? No batismo. É a minha confissão pública de fé diante de Deus, dos homens, dos céus e da terra. E aí, a minha fé, ela é confessada. Outra coisa que eu vou ler com os irmãos, Hebreus 11, 27. Hebreus 11, 27 diz assim, ó. 11, 27. Pela fé deixou o Egito, não temendo a ira do rei, porque perseverou como que vendo aquele que está invisível. Está falando de quem? De Moisés. A fé, ela tem uma visão. A fé, ela te dá um norte. E o que a fé mostra para nós? A eternidade. Porque a fé
não é somente ver aquilo que eu estou vendo com os meus olhos naturais, mas aquilo que eu estou vendo com os meus olhos espirituais. Eu enxergo que em nome de Jesus, o grande dia que eu estarei com o meu Senhor, que tudo isso que estamos vivendo vai ser recompensado por aqueles que confessaram Jesus com sua boca, confessaram Jesus com seu coração, e vão entrar na eternidade por causa de um coração arrependido. Isso é fé. Outra coisa que a fé nos proporciona, a fé tem obras. Tiago 2, 14 e 26, vou ler com vocês de novo aqui, ó. Tiago 2, Tiago 2, 14, 26. Está aqui, ó. Pois qual proveito, meus irmãos, se o homem disser que tem fé e não tiver as obras? Poderá a fé salvá-lo? Se uma irmã ou um irmão estiverem nus, carentes do alimento diário, se alguém de vós lhe disser, ide em paz, aquietai-vos e fartai-vos, e não lhes derdes as coisas necessárias para o corpo, qual será o proveito? Assim a fé, se não tiver obras, é morta em si mesma. Porquanto o homem pode dizer, tu tens a fé, e eu tenho as obras, mostra-me a tua fé e as tuas obras, e eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Tu crês que há um só Deus? Fazes bem, os demônios também creem e tremem, porém o homem vão. Queres tu saber que a fé sem as obras está morta? Porventura não foi Abraão, nosso pai, justificado pelas obras, quando ofereceu Isaque, seu filho, sobre o altar? Vede que a fé operou com as suas obras, e que pelas suas obras a fé foi aperfeiçoada? E a escritura cumpriu-se, a qual diz, e Abraão creu em Deus, e foi-lhe isso imputado como justiça, e ele foi chamado o amigo de Deus. Vede então, como que pelas obras o homem é justificado, e não pela fé somente. Ou seja, queridos, é um conjunto. A minha fé me faz ter obras, e as minhas obras resultam em fé. É isso. E o apóstolo Tiago, ele é muito sábio nisso. Se não tem confissão, não é fé. Escute bem isso. E se não tem obras, por que seria fé? Ou seja, se como cristãos eu negligenciar o serviço, a obra, eu estarei em desacordo com Deus. E também, se eu trabalhar ou se trabalharmos com a intenção errada, isso também vai causar um efeito nocivo. Ou seja, meus irmãos, o problema, escute bem, de tudo isso que eu estou dizendo sobre fé e obras, o problema não é, muitas vezes, a performance. O problema da performance, se ela substitui a essência, aí é problema. Porque, queridos, não basta você ter uma performance boa, mas isso está gerando fé e gerando fé no coração de outras pessoas. Porque tem gente que é legal, gosta de fazer, faz, mas não tem nada para a glória de Deus. É só para honrar Ele, só para a glória dEle, é só para Ele. Se tiver onde ser honrado, beleza. Se não tiver, para quê? Ninguém vai me ver. Vou perder tempo para quê? Não é verdade? Vou fazer esse serviço para quê? Ah, não, porque eu quero aplauso. Então beleza, a sua única recompensa vai ser o aplauso dos homens. Mas se você quer a glória de Deus, você faz, e faz quieto, faz ajudando, faz quietinho. Queridos, a obra de Deus não é só chegar no púlpito e pregar para vocês domingo. É muito mais escondido, no bastidor, do que estar aqui. Então, se você tem a intenção de fazer algo para Deus e ser aplaudido, que as luzes brilhem sobre você, me perdoe, você está equivocadíssimo. Porque a Bíblia diz que tudo que você come, que tudo que você bebe, que tudo que você faz, seja para a glória de Deus, seja como se fosse para o Senhor. Quando Deus não te vê
no escondido, no oculto, quando Deus está com você, no escondido ali, sem nenhuma presença, sem a presença de ninguém, quem é você? Ou quando você está na presença de um público, você se transforma. Se você se transforma, realmente, não é para a glória de Deus. Você tem que ser o que você é, aqui, lá, acolá, em todos os lugares. Você compreende isso? Amém, queridos? Então, o serviço para Deus é isso. Olha só, que interessante. Você pega a performance e você pega a essência. Performance, eu sigo o trabalho, vamos dizer assim, né? Vamos melhorar aqui. O trabalho sem a essência não glorifica a Deus. Mas se eu pego a essência com trabalho, não tem para ninguém. Não tem para ninguém. O seu serviço é para quem? A sua vida é para quem? Quando eu vejo que, assim, e com respeito, irmãos, eu digo, eu estou assim, desanimado, estou meio, parado, sem saber, e agora, o que eu faço, eu estou sem vontade. Eu entendo, gente, que realmente, com todo amor e carinho, é um espírito maligno, que tenta atrapalhar mesmo, tenta oprimir a igreja, os irmãos, o corpo de Cristo, as pessoas, a não executarem aquilo que elas foram chamadas. Porque qual é o propósito de um cristão inativo? Não tem. Qual é o propósito de um cristão ativo que usa a essência com o trabalho, ou a fé e a atividade? Qual é o propósito? Glorificar a Deus, render graça a Ele, render glória ao nome dEle, e também a salvação no coração de muitas pessoas. Mas, pastor, a minha idade está avançada. Pastor, mas eu já fiz isso, já tomei tanta decepção na igreja. Pastor, mas eu não tenho vontade. Pastor, queridos, independente de homens, de placa denominacional, você é um servo de Deus, e Deus vai te cobrar. Se você não fizer, Deus vai te cobrar. Porque a salvação é dele, ponto. E a nossa participação? Então, a gente precisa compreender isso. E deixa eu terminar, que já estou terminando aqui. A primeira coisa que eu vejo nesse texto todo, que eu posso, assim, compilar um pouquinho e trazer para nós aprendermos juntos, é que há esforço na vida cristã. Eu estou salvo, estou bem. Pois é, mas tem muita gente que não está. E aí? Você vê que na vida cristã há sim um esforço, há sim trabalho. Atos 24, 16 diz assim, o apóstolo Paulo diz: por isso procuro sempre conservar a minha consciência limpa diante de Deus e dos homens. Há um esforço para que a minha consciência fique limpa. Há um esforço da nossa parte, queridos, para ter uma consciência pura. Há um esforço da nossa parte para vivermos uma consciência, dizendo o seguinte: puxa, eu realmente não posso fazer o que eu gosto, porque eu sou escravo de Deus, eu sou filho de Deus, eu tenho um amo, eu entreguei minha vida a Jesus, e muito pelo contrário, eu não estou escravizado por Ele, eu fui liberto por Ele, e por essa libertação eu não consigo fazer nada sem Ele. Sabe, gente, dar satisfação, dar a glória para Deus, há um esforço da nossa consciência para termos uma consciência pura, lavada e remida pelo sangue de Jesus. Agora eu não posso ter uma consciência totalmente corrompida, totalmente carnal, totalmente promíscua, totalmente fora dos padrões de Deus. E essa lavagem, essa obra, é o Espírito Santo quem faz. A Bíblia diz, Atos: por isso
procuro empenhar-me, ou procuro sempre conservar a minha consciência limpa, diante de Deus e diante dos homens, porque eu quero trazer a glória de Deus. Você acha que colocar pessoas contra pessoas é uma consciência pura? Você acha que você falar mal da pessoa é consciência pura? Você acha que fazer as coisas erradas no oculto, no escondido, ilicitamente, é uma consciência pura? Não, não é consciência pura. É uma consciência corrompida. E Paulo está dizendo, se esforce. Não é porque os outros são injustos que você vai ser. Não é porque os outros roubam porque você vai roubar. Não é porque os outros mentem porque você vai mentir. Não é porque os outros fazem errado que você vai fazer. A sua consciência diante de Deus tem que ser pura e também diante dos homens. Por mais que as pessoas não entendam, por mais que as pessoas te vejam e não te compreendam, seja com uma consciência pura. Faça o correto. Faça o certo. Que mesmo assim, você vai realmente ter uma vida muito mais sobrenatural. A Bíblia também diz em Efésios 4:3, olha só a palavra esforço. Façam todo o esforço para conservar a unidade do Espírito, pelo vínculo da paz. Você acha que a igreja, no mundo que já há tanta discórdia, tanta competição, tanto egoísmo, tanta mentira, tanta falcatrua, tanta coisa errada, no corpo de Cristo, nós lutamos para que isso não aconteça, e tem gente que não quer ter unidade no Espírito, só quer criar problema. Então, a unidade do Espírito, o que acontece? Paulo diz, se esforce para conservar. Se esforce para conservar, não significa, querido, que você vai divergir no seu trabalho, em outros lugares, a verdade seja dita, mas se esforce para que você conserve a unidade do Espírito. Como é que a gente consegue, queridos, caminhar pelo mesmo trilho? É por causa do Espírito. Como é que a gente faz para caminhar no mesmo padrão de Deus, obedecendo a palavra? É por causa do Espírito. E esse vínculo, essa ligação, esse elo, quem faz, é o Espírito. Se eu tiver esforço, se eu fazer a minha parte, eu quero, eu preciso, eu desejo. Se você não desejar que teu casamento prospere e seja abençoado por Deus, no matrimônio, nas bênçãos de Deus, você realmente vai ter um casamento assim? Mas você precisa se esforçar para ser fiel todos os dias, para honrar o cônjuge todos os dias, para suprir emocionalmente e espiritualmente seu cônjuge todos os dias, os seus filhos todos os dias. Por quê? Porque é um esforço. Se você não levantar de manhã, colocar o relógio para despertar, pelo menos umas 15 vezes de soneca, mas você tem que levantar, colocar uma roupa, ou tomar um banho, colocar uma roupa, né? Se cuidar, ir para o trabalho, ninguém vai por você. Se você não ler a Bíblia, se você não buscar a Deus, se você não tiver uma conexão com Deus, se você não tiver uma consciência pura, buscar uma consciência pura, ninguém vai fazer isso para você, irmãos. Não privatize a sua fé. É você. Porque Deus é com você. Amém? Então, há um esforço no ministério. Romanos 15:18. Porque tem tanta gente que desanima. O problema não é a questão da falta de serviço, porque serviço tem muito. A questão, às vezes, é realmente dessa incredulidade, dessa falta de fé, dessa falta de realmente de ter esse desejo de, não, eu quero de novo, reacende de novo a chama em mim, Senhor. Porque, gente, não é fácil não, queridos, não é fácil não, não é fácil. Não é fácil. Se você não tiver perseverança, se você não tiver uma intenção certa, uma paixão, meu irmão, você para no meio do caminho fácil. Olha só o ministério, Romanos 18:20. Não me atrevo a falar de nada, exceto aquilo que Cristo realizou por intermédio em palavra e em ação, a fim de levar os gentios a obedecerem a Deus pelo poder de sinais e maravilhas, por meio do poder do Espírito Santo. É pelo poder do Espírito Santo. Assim, desde Jerusalém arredores, proclamei plenamente o Evangelho de Cristo. Olha só,
sempre fiz questão de pregar o evangelho onde Cristo não era conhecido, de forma que não estivesse edificando sobre o alicerce de outro. Isso aqui o apóstolo Paulo está dizendo: eu não vou pescar em aquário, eu não vou me vangloriar diante do alicerce de outro, eu vou trabalhar, eu vou ganhar almas, eu vou cumprir o chamado que Deus para a minha vida. Deus me curou, me libertou, me salvou. Então, todo o trabalho para Ele é pouco. Porque sabe, gente, a gente acha que é muita coisa. Nossa, Deus, é 1h30 no culto de domingo, irmãos. O GC é 40 minutos, é muito. Que muito? Que muito? Muito do quê? Muito do quê? Sabe, a gente às vezes olha e fala: nossa, mas muita coisa. Gente, não é muita coisa. Você imagina esse homem aqui, o apóstolo Paulo está dizendo: eu estou pregando Cristo, sempre fiz questão de pregar o evangelho onde Cristo não ainda tinha sido conhecido. Olha o campo que a gente tem, que é vasto demais. As redes sociais é um campo gigante, e a gente precisa ser esforçado. Olha só o que diz 2 Pedro 1,15: mas assim como é santo aquele que te chamou, sejam santos vós também, em tudo o que fizerem. É esforço ou não é esforço? É esforço, é intencional. Segunda coisa que eu estou terminando, já deu meu tempo: a importância da diligência, do empenho. Olha só, 2 Pedro 1,5: por isso mesmo, empenhem-se para acrescentar à sua fé a virtude, e a virtude, o conhecimento. Empenhem-se para que você seja diligente, reúna toda a vossa diligência, seja empenhado, seja cuidadoso, seja ativo. Outra coisa, a nossa diligência, que o apóstolo Paulo fala lá no começo que nós lemos, é uma diligência crescente, ela tem que crescer. Olha só, portanto, irmãos, empenhem-se ainda mais para consolidar o chamado da eleição de vocês, pois se agirem dessa forma, jamais tropeçarão. Se você está sempre diligente, conectado, sempre dizendo: Senhor, olha, eu quero te servir de verdade, de fato e verdade, eu não quero abraçar tudo, eu não quero fazer. Gente, diz uma coisa, eu aprendi, não faz muito tempo não, tá? Não faz muito tempo não. Eu aprendi que eu não consigo fazer tudo, você sabia? Eu aprendi que eu não vou conseguir resolver o problema de muitas pessoas, você acredita? Porque a crise que vem na gente, você é pastor, você tem que dar um jeito, você tem que cuidar, você tem que ir atrás, você tem que fazer, você tem que cobrar, você tem que isso, você tem que fazer aquilo. Peraí. Quem sabe essa cobrança vem para você também. Você tem que dar jeito em tudo, tem que fazer tudo, tem que resolver tudo, tem que fazer tudo. Pera. Se eu tenho minha consciência pura, se eu tenho meu coração em Deus, se eu estou me esforçando pra caramba para fazer as coisas, peraí. Então já tem o diabo, já tem o demônio, os demônios, já tem o inferno, já tem gente usada por ele nessa terra. Ainda eu vou dar conta, gente, não vou dar conta. Você entende? Mas isso não pode te roubar a fé. Não pode roubar a tua fé. Fico triste, angustiado, sofro, choro. Mas peraí, Senhor, está aqui, eu estou obedecendo a tua palavra, me ajuda, vamos avançar. E você também é assim. Não seja pressionado, ou seremos pressionados, abatidos, mas nós nunca vamos entregar os pontos. Porque enquanto nós vivermos, Deus tem um chamado, Deus tem um legado, Deus tem bênçãos para nós. Você pode ter certeza do que eu estou dizendo para você. A diligência mantém a nossa fé. Cuide da sua fé, cuide do seu coração.
cuide do seu coração. Terceiro e último, a diferença entre ser amado e ser agradável. Queridos, todos nós somos igualmente amados por Deus. Qualquer pessoa que passar na rua agora, ali na frente da igreja, Deus ama igual eu e você. Deus ama qualquer pessoa, todas as pessoas, sem acepção nenhuma. Por causa de raça, por causa de cor, por causa de etnia, enfim, por nada. Deus ama todos. Quem concorda, diga amém. Deus ama todos igualmente. Só que Ele deseja a salvação de todos também. 1 Timóteo 2,4, que deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade. Esse é o desejo de Deus, que todos se salvem, que todos tenham conhecimento dessa verdade. Ele não faz acepção de pessoas, como eu já disse, está em Atos 10, 34, que eu não vou ler que não dá tempo. Romanos 2,11 diz, pois em Deus não há parcialidade, não há partidarismo. Deus não é de direita e nem de esquerda, Deus é dele. Deus tem o padrão dele. Não é a gente que tem que pedir para Deus se enquadrar na nossa história, na nossa vida, mas somos nós que precisamos nos enquadrar no plano, no propósito dele, amém, igreja? Deus é Deus, sempre será Deus, aleluia. Mas não são todos que agradam a Deus com a sua conduta. Olha só o que diz Romanos 8,8: quem é dominado pela carne não pode agradar a Deus. Hebreus 11,6: sem fé é impossível agradar a Deus. Então, queridos, entenda, você precisa ter essa fé, uma fé confessada, uma fé declarada. E se você tem essa fé confessada e declarada, as suas obras, elas vão trazer a glória de Deus. Seja para uma, seja para 10, seja para 1000, seja para 50 mil, seja para uma multidão de gente. O que você faz para um, você faz para a multidão. E o que você faz para a multidão, você faz para um. Porque Deus não se engana com quantidade. Deus, Ele vê o coração. O coração. Amém, igreja amada? Então quero dizer para você que precisamos sim nos esforçarmos e agradarmos a Deus. Quanto mais irmãos, já os instruímos acerca de como viver e a fim de agradar a Deus. 1 Tessalonicenses 4:1-3. De fato assim vocês estão procedendo. Agora lhes pedimos e exortamos no Senhor Jesus que cresçam nisso cada dia mais. Pois vocês conhecem os mandamentos que lhes demos para a autoridade do nosso Senhor Jesus. A vontade de Deus é que vocês, olha só, sejam santificados, abstenham-se da imoralidade sexual. Então a vontade de Deus é que sejamos santos, assim como Ele é santo. E o esforço na vida cristã é para sermos agradáveis. Como é bom estar do lado de gente agradável. Olha só o que diz: por isso temos o propósito de lhe agradar, quer estejamos no corpo, quer o deixarmos. Então, a tua estadia nessa terra, queridos, é para você ter fé, consciência pura, uma vida de santificação em Deus, que é um processo, a santificação, tá bom? E as suas obras precisam glorificar a Deus sempre. Seja qualquer coisa que você pegar para fazer, seja uma faxina em casa, seja uma comida para o cônjuge, seja um banho nos filhos, seja uma pregação na igreja, seja um trabalho onde você está, tudo isso tem que ser para a obra, para a glória do nome do Senhor. Amém? Vamos ficar de pé, vamos orar e vamos para casa, em nome de Jesus. Que queridos, tem muito trabalho, hein? Muita coisa para fazer. Muita coisa para fazer. E Deus vai contar com aqueles que estão disponíveis, sempre. Tá bom? Então, vamos orar para que Deus ative a sua fé, para que a sua conduta seja, a nossa conduta seja para a glória de Deus, e tudo que você fizer, seja para honrar a Deus. Amém, queridos? Eu quero que esse ensinamento para nós realmente abençoe o teu coração e te dê um norte. Porque às vezes você tem até boa intenção, mas está com a intenção às vezes errada. Isso não é bom. Agora, quem vai revelar para você
escute uma coisa, tem coisas que eu aprendi também, foi agora há pouco tempo. Tem coisas que eu aprendi que os pastores amigos meus não vão conseguir fazer. É eu com o Espírito, gente, é você com o Espírito Santo. Não, mas como é que eu faço? Não, mas ora, Deus vai te revelar. É a frase que eu mais ouço. Ora, Deus vai te mostrar, Deus vai te revelar. Tem coisa, gente, que como é bom, as pessoas estão do seu lado, te animam, te dão uma palavra, mas tem coisas que Deus fala: ei filho, é no silêncio do teu quarto, é ali você e eu aí eu vou te mostrar o porquê, eu vou te mostrar para quê. E é assim, sabe o que eu aprendi? Que eu como teu pastor não vou conseguir, às vezes te mostrar algumas coisas, é só o Espírito, e eu oro, para que o Espírito Santo mostre, assim como vocês também, orem por nós, para a liderança, para que o Espírito Santo sempre ajude, fortaleça, porque gente, nós somos uma igreja, nós somos um corpo, temos um só batismo e uma só fé, nós temos que caminhar no trilho, porque aí todo mundo vai ser abençoado, não é verdade? E qualquer um que precisar, que está meio desfocado, desviado, afastado, a gente vai voltar para o vagão, vem para cá, vem cá, é assim, a igreja é assim, o corpo é assim. Vamos orar? Papai querido e bendito, obrigado Deus por essa palavra, por esse ensinamento da tua palavra, que o apóstolo Paulo, o apóstolo Pedro, ó Deus, nos deixou cartas de instruções, nos deixou, Senhor, evidências, revelações, de como a tua igreja precisa se comportar, precisa andar, de consciência pura, coração arrependido, fé confessada, obras que glorifiquem o teu nome, nos dê a intenção correta, nos ajude, Espírito Santo, nos dê uma semana, ó Deus, para colocarmos isso em prática, que possamos avaliar a nossa vida, que possamos, Deus, realmente, Senhor, validar, ó Deus, a obra salvífica do Teu Filho Jesus em nós, que as nossas obras sejam realizadas por fé, Senhor, com muita intenção correta, Senhor, nos ajude a sermos cristãos, ó Deus, que glorifiquem o Teu nome na terra, que, ó Deus, que façam, ó Deus, que as pessoas vejam em nós a Tua glória, a presença do Senhor, ó Deus, o linguajar do céu, as ativações do céu, as manifestações do céu. Leva o teu povo em segurança, Pai, e nós não entendemos muitas coisas às vezes, mas Tu, Senhor, o Senhor é onisciente, sabe de todas as coisas, e temos o Espírito que geme conosco de maneira inexprimível, Senhor. Pai, abençoe as nossas vidas, fale com cada um aqui, ó Deus, eu tenho certeza que vai ser uma continuação, ó Deus, dessa palavra, no coração dos teus filhos, ó Deus, essa semana, que essa semana, Senhor, eles tenham uma intimidade com o Senhor, que essa semana abençoe os nossos GCs, abençoe, Senhor, a cada um, Pai, no trabalho, onde eles estiverem, promova os Teus filhos, abençoa os Teus filhos, Senhor, nós acreditamos que os céus não estão em crise, sabemos que estamos numa crise, ó Deus, epidêmica, Senhor, mas o Senhor é conosco, o Senhor tem nos abençoado, Senhor, cumpra o Teu propósito em nós, essa é a nossa oração e ativação, que o Teu grande amor, que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e que as doces consolações do Espírito Santo estejam com todos hoje e para todos sempre, amém e amém. Queridos, tenham uma excelente semana, vão na paz, vão com Deus, que Deus te abençoe e vamos avançar, tá bom? Amo vocês, bom culto, vão com Deus, Deus abençoe, em nome de Jesus, Deus abençoe.